Olá, eu sou Karina, publicitária com 2 décadas de experiência no mercado. Minha trajetória é marcada por um profundo conhecimento do setor e uma paixão inabalável pela comunicação e pelo empreendedorismo. Agora, estabelecida em Florianópolis, minha visão empreendedora e meu compromisso com a inovação são os pilares que impulsionam minha atuação na Soulbill Experience. Eu sou a Júlia, empreendedora dedicada ao mundo saudável e regenerativo. Com formação em naturopatia, passei 11 anos em Sydney, na Austrália, onde me aprofundei na medicina preventiva. Esse tempo me permitiu adquirir mais conhecimento e experiência prática na área da saúde integrativa. A Soulbill reflete meu compromisso com a saúde e o desenvolvimento de práticas regenerativas, perfeitamente alinhado com o meu propósito de vida. Olá pessoal, eu sou a Roberta, bem-vindos ao Soulbillcast. E hoje eu tô aqui com 2 mulheres incríveis, empreendedoras maravilhosas, mulheres intuitivas, criativas, que trazem o poder do feminino na própria existência, nas empresas e em tudo que fazem. Soraya Zonta, fundadora da BioArt, ela vai se apresentar. E Fê Cortez, maravilhosa, minha amiga, fundadora da Menos um Lixo, autora do Homo Integrares e de muitas outras coisas. Bom, começamos por você? Começa com a Fê, nossa convidada aqui em Floripa. Oi, gente, eu sou a Fê Cortez, é um prazer estar aqui. Eu sou a idealizadora do Menos um Lixo, a fundadora desse movimento, né, que propõe que a gente tenha uma vida com menos lixo, com mais natureza, com mais harmonia, né, e que começou em 2015, está fazendo 10 anos agora, no começo do ano que vem. A gente criou o primeiro copinho retrátil de silicone do Brasil, talvez vocês conheçam o movimento por aí. E tem sido uma jornada muito desafiadora e muito reveladora empreender nessa agenda, que é a agenda ambiental no país, né? Eu sou escritora, comunicadora, já apresentei programas de televisão, podcast, programa de rádio, sou escritora, lancei o Homo Integrares, uma nova história possível para a humanidade, e é um prazer estar aqui, depois a gente fala um pouco mais. Bem-vinda! Obrigada, amiga. Bem-vinda a Floripa, a gente admira Obrigada, muito o seu Soraya. trabalho. Eu sou Soraya Zonta, sou fundadora da BioArt, Biodermo Cosméticos. 2 décadas que eu trabalho com beleza limpa, natural. A BioArt é a minha segunda empresa nesse segmento, que fez esse ano 14 anos. É uma empresa onde eu coloco muito amor, muita arte, e a minha batalha é contra o lixo invisível. Eu acompanho o teu trabalho também com esse lixo mais visível ali, e eu bato muito na tecla do lixo invisível no contexto para o organismo como um todo. A gente vê disruptores hormonais, a gente vê alergias, doenças sendo geradas pelo cosmético e também o planeta sendo poluído o tempo todo por esse lixo invisível que a gente joga através dos cosméticos e através dos agrotóxicos. Então, uma coisa que me move nesse empreendedorismo é reduzir esse impacto do lixo invisível, porque se a gente já tem uma luta tão grande, que é o teu trabalho que eu admiro, no lixo visível, que a gente ainda, aqui em Floripa não tanto, no Campeche onde eu moro, ninguém não pode ver nenhum lixo, um ajuda o outro, mas ninguém ainda tem a grande consciência sobre essa poluição invisível de todas as nossas águas. E eu nasci num lugar no interior de Santa Catarina onde eu tomava banho nas águas e nos rios, e hoje eu não posso mais, porque eu saio cheio de feridas e dores. Então é um alerta que eu costumo trazer dentro desse meu trabalho, e por isso o livro Na Pele, porque tudo a gente sente também na pele. Então eu estou muito feliz de estar com a Fê aqui, por conta de admirar esse teu trabalho também, e saber que tem alguém já fazendo essa força há muito tempo, e eu espero que outras pessoas se unam a nós também nessa batalha contra o lixo visível e invisível, e é isso. Vamos lá, né? Muito bem-vinda, gente. Juro, esse assunto e ver mulheres tão potentes à frente de empresas que de fato estão revolucionando, sempre me emociona, porque eu acho que é só através, né, do coração que a gente vai conseguir aos poucos ir transformando, né, essa consciência, esse novo momento que a gente está vivendo, né? E daí a gente vai falar um pouquinho, que eu acho que é inevitável falar dessa estrutura que a gente vive hoje, né, que é bastante patriarcal. Como é que vocês enxergam isso? Assim, qual é o poder do feminino de fato? É possível trazer mudança? É possível regenerar? A partir do momento que a gente está hoje, o que vocês acham? Assim, quais são os caminhos possíveis para trazer esse caminho de fato de empreender com o coração e trazer tecnologias
de um outro lugar que não da mente materialista e ortodoxa, enfim, como é que vocês enxergam isso hoje? Olha, eu acho, Robertinha, que a única saída que a gente tem, se a gente tem uma, é a gente mudar essa lógica, né? Essa lógica do sistema. Porque o que a gente precisa compreender é que a gente reproduz fora o conjunto de valores que a gente tem dentro. E a gente vive num sistema patriarcal há muitos anos, há alguns milhares de anos. Isso não é recente. O capitalismo tem séculos. O patriarcado tem milhares de anos. E o que acontece? Acontece que toda a nossa estrutura de governo, política pública, educação, relações, consumo está baseado numa lógica patriarcal. O que é a lógica patriarcal? A gente pode resumir ela em 2 palavras, né? Separação. Então, eu sou separado da natureza, eu sou separado do outro, eu sou separado de tudo. E dominação, poder. Então, ela é uma lógica muito materialista. Ela é uma lógica da dominação e não da cooperação. Ela é uma lógica da competição. Ela é uma lógica do acúmulo. Ela é uma lógica baseada na escassez. Essa foi a lógica que produziu a emergência climática. Essa foi a lógica que produziu o capitalismo, porque a gente só consegue criar sistemas baseado no que a gente tem dentro. E se a gente tem dentro uma crença, valores de dominação, de competição, as nossas leis, as nossas estruturas vão ser baseadas nisso. Se a gente quer um mundo onde a vida seja possível, a gente tem que criar alicerces para a vida. E o que alicerça a vida no mundo é a polaridade do feminino. É o feminino que nutre, que cuida, que intui, que está conectado. O feminino enquanto polaridade, não é enquanto gênero. Eu vou falar isso algumas vezes aqui, porque eu acho que a gente não pode deixar margem para confusão do que é o masculino homem e o masculino energia. Então eu prefiro até chamar de yin e yang, porque tira um pouco, né, essa confusão. Então o que é o yin? O yin é um conjunto de inteligências de conexão, de criação da vida, de ciclos, de inteligências naturais. O que é o yang? O yang é o racional, é a força, é o foco. O yang não é necessário? O yang é desnecessário? Não, gente, o yang é completamente necessário. Só que a gente vai precisar resgatar o yin para chegar a um equilíbrio. O desequilíbrio externo, ele é resultante de um desequilíbrio interno. E esse desequilíbrio interno é entre as polaridades. Então, se a gente tem um caminho para a regeneração, esse caminho é não criar a partir da mesma perspectiva que a gente criou a crise. É criar numa outra perspectiva. E como é que a gente cria numa outra perspectiva? Despertando as inteligências do feminino, resgatando elas, né? Porque todos nós temos, independente do gênero com o qual a gente se identifique. De novo, não é sobre gênero, é sobre yin e yang, sobre as polaridades. Então, sim, a gente tem uma chance. E sim, a nossa chance passa por esse resgate do feminino. O que você acha, Soraya? Eu estou encantada, maravilhada. E a gente está num lugar muito quente, que a mão sua, mas assim, eu tô arrepiada com a tua fala, porque eu me conecto já com essa fala, a gente se emociona também, né? Porque 100% do que tu falas é isso, é essa fala que a gente tem que ter como mulher, como mães, né? Eu como mãe, e essa força desse resgate e fazer diferente, com mais amor, porque essa potência que a mulher tem, a mulher leva a potência da criação, a potência do amor. Eu fico muito arrepiada porque, assim, vamos respeitar todos os homens, como tu falaste, essa força do yin, do yang, mas a força da criação, ela é feminina. A força da amorosidade, ela é feminina. A força da colaboração, ela é feminina. Então, eu estou muito feliz, até porque nessa feira aqui, eu trouxe 2 collabs e de pessoas que falam, nossa, Soraya, eu te acompanhei uma vida inteira e tu me chamasse agora para fazer. Por que tu tá fazendo isso? Eu falei, porque a gente está falando de beleza limpa, no meu caso, e eu não estou falando só de beleza limpa de uma marca, de um produto. Eu estou falando de uma beleza limpa que eu quero para a minha vida, eu quero para o meu ser, eu quero para outras etapas. Então eu não posso só falar em um produto, eu tenho que falar em colaboração, eu tenho que falar em regeneração, eu tenho que falar em economia certificada, em vários outros contextos que a gente faz que não só envolve um produto. E assim, uma das empresas que está comigo, ela ainda falou assim, eu te abraço e eu fico sentindo uma vibração, um glow. Eu falo, mas é isso que a gente tem que sentir juntas, né? Total. Porque a gente está se colaborando. Ela me admirava, eu admirava ela. Por que a gente vai competir? Que é o que tu falastes do patriarcado. Aquilo estava na cabeça da gente, que a mulher tinha que competir. E quando eu comecei minha carreira em 2005, dentro já da Beleza Limpa, infelizmente,
as maiores questões que eu tinha eram com outras mulheres. As outras mulheres que tinham pensamento machista, que eram as que mais tentavam me barrar, porque eu estava ali novinha falando de uma coisa que eu acreditava que era diferente de tudo. 2005 era diferente de tudo. Então, eu concordo 100% com a tua fala e fico arrepiada. Assim. Não, e complementando o que vários empreendedores falaram aqui, né? Que é um movimento, esse evento ele pulsa essa nova forma de fazer negócio, né? Sim. De atuar no mundo, né? De falar com consumidores, enfim, de produzir, né, as próprias peças, os produtos e principalmente pulsa a colaboração, né? O que é muito diferente do que se vê lá fora, né? Aqui eu acho que é um lugar de alimentar o propósito, alimentar a alma, alimentar com boas conversas para depois todo mundo seguir pulverizando, né, isso em outros lugares, né? Porque a mudança acontece muito aos poucos, né? E eu acho que quem está à frente das empresas, né, quem está essas pessoas que estão aqui se sentem sozinhas em muitos momentos, sim, né? E é muito desafiador também manter o propósito. O propósito mesmo, né? Desde a gente está falando da produção, a gente está falando da gestão, a gente está falando de cultura de empresa, a gente está falando de venda, distribuição, de comunicação. Então, realmente envolve muita coisa e você vai ter que estar muito firmado no seu propósito, no que você acredita, no porquê que você começou a empreender, né? Uhum. Sim. É muito legal. E agora a gente falando um pouquinho da questão do feminino, assim, em que momento da humanidade, a Fê até fala, né? Em que momento que deu ruim, né? Em que momento que aconteceu isso, né? Assim, a gente sabe que enquanto espécie, a gente sempre foi muito conectado com a natureza, que é essa energia do feminino, que é essa energia do yin, né? Em que momento a energia do feminino foi perdendo eu não posso dizer o controle, né? Mas assim, o protagonismo, e deu lugar a uma estrutura completamente dominadora e, enfim, controladora mesmo, né? Que é o resultado que a gente tem hoje, né? Então, o que vocês acham, assim? Que momento que teve essa mudança de chave? Eu acho que a gente teve uma grande mudança quando a gente começa com as conquistas, o uso da espada, né? O uso da espada foi ali esse momento em que os povos nórdicos, né? Os povos do norte da Europa começam a invadir outros lugares com esse artefato e começam a dominar pela força. Nesse momento, a gente começa a ver o domínio de um gênero sobre o outro, porque a gente pode não saber, mas já existia um momento no planeta anterior a isso em que a gente vivia em harmonia entre a gente e com a natureza. O que eu digo que é viver em harmonia? Onde não havia sequer resquícios de um objeto de guerra. Não tinha lâmina para matar alguém, não tinha isso. E os arqueólogos estão descobrindo isso. A ilha de Creta, por exemplo, foi um dos últimos lugares que preservou essa cultura, que era a cultura matrilinear e uma cultura pacífica, uma cultura de equidade de gênero mesmo, né? Então, quando começam as dominações com a espada, a gente perde isso. Mas eu acho que, assim, o que ancorou fundamentalmente o patriarcado, como a gente percebe hoje, foi a ascensão das religiões monoteístas, né? Em que a figura que antes era da deusa fértil, criadora, que era Gaia, tanto que existe uma deusa chamada Gaia, né? Que era o planeta Terra. E que era essa conexão com o cosmos, com o universo, essa força criadora da natureza, ela era venerada, e por isso as mulheres eram veneradas, porque são as mulheres que dão a luz, né? Que criam a vida no planeta. Elas ancoram a energia do Yin no planeta, né? Quando a gente tem as religiões monoteístas, é uma escolha. Mudar essa figura da deusa e do politeísmo de vários deuses, porque não era só a deusa. Se a gente pega Ísis e Osíris, por exemplo, era o casal, era o masculino e o feminino divinos, né? Que estavam em equilíbrio e que governavam juntos, no sentido, né, eram os deuses que governavam juntos. E a gente tem Ísis e Osíris, e a gente tem Inanna e... ai, gente, esqueci o nome, enfim. A gente tem vários deuses que vieram em pares. Quando a gente tira isso e coloca um deus masculino, punitivo, isso, para o inconsciente coletivo, se torna um grande arquétipo que permite a dominação, a opressão, e, principalmente, assim, a morte desse feminino, porque é uma cultura do feminino. Então, quando a gente tem, por exemplo, a caça às bruxas, que matou alguns milhões de mulheres, não é milhares, gente, é milhões de mulheres, e a gente fala muito pouco sobre isso, né?
a gente tem a morte ali de uma grande sabedoria. Porque quem eram as bruxas? As bruxas eram as curandeiras. Eram as mulheres, e eram várias, que sabiam qual era o chá que tinha que tomar quando acontecia alguma coisa, que sabiam como curar as pessoas, que tinham essa conexão muito latente com a terra. Por que que isso acaba? Porque existe um interesse político em dominação. E isso é quando a gente tem a instituição do patriarcado, como a gente conhece hoje, aniquilando toda a potência do feminino, aniquilando toda a sabedoria ancestral. E é um projeto de poder. É um projeto, a gente não pode esquecer, não é um projeto de espiritualidade nem de conexão com a fé. É um projeto de poder. A gente não pode esquecer que durante muito tempo o Papa era o grande rei. Ele governava o Ocidente inteiro. E a gente teve cruzadas e a gente teve vários outros movimentos que aniquilaram esse feminino. Então a gente precisa resgatar esse feminino e a gente precisa resgatar essa reverência à força criadora. A maior força criadora é a Gaia, é o planeta. A gente não pode mais continuar destruindo ele. Então, na minha visão, é aí que deu ruim. Maravilhoso. E aí eu começo quase chorando, né? Porque tem toda uma história dessas questões, né? Como religião afeta a vida da gente, esse coletivo que acha que isso... E eu sou ruiva, eu nasci e passei uma vida inteira, até os meus 29 anos, tentando esconder o meu cabelo, tentando esconder as minhas alquimias, porque morava numa cidade que não me aceitava, né? Então, por isso que eu me emociono bastante, assim. Então, para mim, tem várias questões que eu senti na pele. Não foi só as feridas, não foram só as dores de alergias. Eu senti muito isso forte, assim. A minha mãe, que não sabia na época, ela tentava fazer luzes porque o meu cabelo era muito vermelho e eu mexia sempre com barro desde pequena, eu chegava, então o meu coração pulsa, assim, porque quando tu fala de bruxa, o que é? A gente tá na Ilha da Magia e se fala de... Quantas lendas de bruxa tem nessa ilha? E assim, né, e aí não se pode falar que bruxaria é uma coisa boa ou ruim, ninguém sabe, né, e no meu caso, assim, vai passando vários filmes, assim, que eu comecei a me aceitar como ruiva, como alquimista, como isso, depois dos meus 29 anos, mesmo já trabalhando com isso. E muita gente sempre me pergunta, né, tu é farmacêutica, tu é isso? Eu falo, não, gente, eu sou alquimista de alma, porque eu acredito muito que essa alquimia, esse poder desse trabalho que vem aqui de dentro, que ela é latente desde pequena, e agradeço muito ao universo todas as dores que eu tive. Eu tenho problemas hormonais, eu tenho problemas de pele, eu agradeço porque eu sei que foi uma bênção, assim, não trazendo para esse lado da religião, mas uma bênção da mãe natureza mesmo, dessa força da grande mãe, da grande terra, da grande potência, que a gente, aquilo, né, que vem com tudo. Então, quando tu contas essa parte, me emociona, eu fico, porque faz parte um pouco da minha história, de não ser aceita como a menina que tinha aquele cabelo vermelho, da menina que não podia mexer com barro e mexer com várias plantas, tinha que fazer outra coisa, né? Quantas mulheres ainda fazem outra coisa sem gostar da sua profissão, porque seguem essa coisa do que o pai queria ou que a mãe também ali tentando proteger queria. Então eu acho que eu tenho certeza que essas empresas feitas por nós, mulheres, com esse amor todo, com essa potência, com essa paixão para regenerar, ela não, é um caminho que vai, porque uma vai puxando a outra, uma vai inspirando a outra, e essa potência eu consigo perceber, assim, principalmente depois dos 40 anos, meu Deus, como isso aflorou, assim, né? Depois de ser mãe, como aflorou muito mais ainda essa questão de aceitação e de dizer para o meu filho, mostrar para o meu filho algo diferente, sabe? Do que eu aprendi, da própria aceitação de tudo isso. Então, eu acredito totalmente que a gente está conseguindo virar essa história, mudar dessa história feia ali, feia, ruim, não sei, necessária talvez ou desnecessária, não sei, não posso julgar nada. Eu só posso falar que eu descobri que qualquer criação que a gente possa fazer na vida, seja gerar um filho, seja gerar uma empresa, que a gente tem essa potência, é a questão da vibração. Então, assim, quando a gente está vibrando
uma mais alta, esse ruído, essas pessoas, isso tudo que tenta barrar a gente ou parar de alguma forma, tem menos potência. E o poder, como tu disseste, ele tá mais quando a gente acessa essa frequência. Eu sou reikiana há muitos anos. Eu também. Eu também, gente. 3 reikianas. Então, aí eu sou apaixonada, assim. Eu acho que o reiki me salvou em vários momentos para eu resgatar esse poder. Gente, bom. assim, trazer primeiro que eu tô emocionada, de novo. Mas assim, trazer essa visão, né? Eu sou reikiana também, trabalho, enfim, com várias curas energéticas. E a minha filha, ela tem 4 anos. E eu cuido muito disso, né? De como eu vou trazer isso tudo pra ela, fazer com que isso seja natural, como faça parte do dia a dia, do vocabulário e tudo mais. E a primeira escola que ela estudou aqui, já é uma escola super alternativa, tinha umas músicas falando do Belo Rei, bata palmas para o Belo Rei e cuidado, lá vem a bruxa má. A bruxa, porque a bruxa é má, a bruxa é má. E ela, já com 4 anos, ela tem um imaginário das bruxas, que são bruxas, as bruxas são más, né? Então ela tá sempre com medo de bruxa. Então isso me atravessa muito, né? Porque eu falo, filha, não são bruxas não são más, são curandeiras. São magas, são fadas, não existe bruxa má, Quantos né? anos ela tem 4. O meu tem, ou seja, é tão recente. 5. E o lugar que ele mais gosta de ir é na Casa das Bruxas ali, no início da Lagoa. É o lugar preferido dele. Sim, boa dica pra levar a minha, pra ver se ela tira esse imaginário. Porque eu falo, gente, isso pra mim me ofendeu muito profundamente, assim, que eu fui conversar na escola. Eu falei, gente, a gente não pode fomentar um imaginário desse numa criança, né? Como é que bata palmas para o Belo Rei e a bruxa é uma coisa pavorosa, corram porque vem a bruxa e tal. Porque vem dessa estrutura de pensamento. E a própria escola, que é super alternativa, não entendeu. Falou que bobagem, por que você está preocupada com umas coisas dessas e tal. Mas é justamente essa preocupação, né? Vem de uma raiz, é muito forte, é muito latente, né? E outra coisa que me chamou muita atenção nela é de muito diferente do que eu fui criada, né? Os povos indígenas, né? A gente tinha contato com povos ancestrais indígenas nesse imaginário infantil muito através do dia do índio ou, né, de uma fantasia de carnaval, que antigamente era permitido, né? Hoje em dia nem se pode, mas a coisa que ela me pede com muita frequência, mamãe, como é que eu fico parecendo uma indígena? Eu queria muito ser indígena. Dela pega ovo mesmo, e dela pinta pinturas indígenas, dela quer pintar o rosto como indígena e ela quer ser indígena. E ela acha o máximo, assim, tudo que vem dos povos indígenas. Então eu acho muito legal também, muito. Sabe? Essa construção que ela vem fazendo, assim, a gente vai receber um indígena agora, daqui 2 semanas aqui, ela tá ansiosíssima pra conhecer, assim, ela quer ser a melhor amiga. Isso é muito legal, né? É fermento para uma nova geração, né? Então acho muito, muito incrível. E daí, trazendo essa visão, assim, né, desse cuidado, desse feminino, né, dessa criatividade, dessa inovação. Como é que a gente traz isso? Primeiramente, vocês acreditam que, de fato, as empresas podem regenerar a partir desse lugar? Pode ajudar na regeneração do planeta? Qual o papel disso? Até porque as empresas que trouxeram também, né, essa realidade climática, essa emergência que a gente vive, ela veio, né, por conta das empresas, né? Então, é possível? Vocês acham que é possível isso acontecer? Essa regeneração vir das empresas? O que vocês acham? Fala primeiro dessa vez. Eu tenho certeza que sim. Eu sei que o trabalho não é fácil, não é simples, mas eu acredito, tanto é que eu me visto nesse papel de fazer isso acontecer. Eu tenho várias questões, como eu falei antes, do lixo invisível. Por quê? Eu comecei minha carreira muito jovem. Eu acho que não foi eu que escolhi, eu fui escolhida. Com 23, 24 anos, eu estava fazendo grandes projetos na França, Itália, Japão, levando matérias-primas brasileiras para fora, que era muito mais valorizado. E lá eu comecei a descobrir coisas incríveis sobre essa alquimia de fazer cosmética natural. Comecei a curar minha pele, que eu vivia cheia de feridas, eu tinha autoestima muito baixa. E eu curei com isso tudo que hoje eu acredito. Então eu já tive a primeira cura, eu já tenho essa comprovação que já começou por mim, eu me curei. Eu era até 22 anos eu tinha feridas expostas e aí isso me incomodava muito em tudo. Tinha problema com os meus cabelos, então quando eu comecei a me curar eu falei, aí já é a primeira regeneração comigo mesmo. E esse cabelo maravilhoso. Maravilhoso, gente. Vejam no vídeo, quem tá ouvindo só
ver, porque é uma mulher lindíssima, com cabelo lindíssimo. Obrigada, você. Sou espelho das duas, lindíssimas também, né? Então, assim, eu já fui essa primeira regeneração. Quando eu comecei a visitar grandes indústrias de beleza, eu comecei a ver tonéis de muitas toxinas. Então, eu via tonéis gigantescos naquelas marcas que eu sonhava consumir. Sonhava consumir uma marca importada. Não nasci assim, não nasci feliz, assim, já cuidando disso. Eu queria não vou citar outras marcas aqui, né? Mas marcas importadas, aquelas gigantescas, enfim. E quando eu estive lá e comecei a ver aqueles tonéis de toxinas e comecei a entender que essa toxina foi o que gerou tanto problema, metais pesados, enfim. Eu tenho hipotireoidismo de Hashimoto, que é uma doença da tireoide. Eu tenho várias questões que foram geradas também pelo uso de química na minha infância. E hoje é uma causa que eu tenho com as meninas. Eu não tenho filha menina, tenho só menino. Mas eu fico com uma causa assim, eu não posso ver uma menina que eu já vou lá e falo pra mãe, não bota esse metal pesado na pele dela, não deixa. Então, assim, é um trabalho de formiga, mas que eu acredito demais. Porque quando eu aprendi lá fora, tanto bom, o mundo bio, esse universo delicioso que eu vivo, mas também esses tonéis de poluição invisível, sem contar que aí eu não vou falar da poluição visível de embalagem, porque a Fê é a nossa rainha disso, mas o lixo invisível eu comecei a pesquisar muito e entender todo esse malefício dessa poluição. E quando eu parava para meditar. Ô, Soraya, só para quem tá ouvindo, gente, o lixo invisível, ele não é só do cosmético. Ele é do cosmético, ele é do produto de limpeza, ele é de várias coisas que a gente dá moda, ele é de várias coisas que a gente tá o dia inteiro em contato. Pensa bem, você passa uma maquiagem, você passa uma base, você tá o dia inteiro com metal pesado na sua cara, indo para sua corrente sanguínea. Você bota um amaciante na roupa, você tá o dia inteiro com aquela causa ambulante de alergia, que é o perfume do amaciante e principalmente os componentes do amaciante. Então, assim, não é uma coisa trivial, gente. É uma coisa que você tá o dia inteiro em contato. Você dorme o travesseiro, a cabeça, né, no travesseiro, e tem essa poluição invisível. Isso pouca gente fala, mas é muito presente. Causa muitas doenças e é muito importante a gente falar. Então, fale mesmo, Soraya. Desculpa te interromper, mas é porque a galera não tem muita noção do que é exatamente esse lixo invisível, tá? Eu agradeço, né, assim, porque eu me sinto muito uma caminhada solo quando eu falo do lixo invisível. Tem algumas pautas e aí eu passo para as pessoas lerem, ninguém se importa. Então, tô falando, me interrompa várias vezes para me ajudar a falar disso, porque para mim é uma causa. Muitas doenças que eu falo hoje com médicas e parceiras, eu falo, não adianta botar só o negócio lá, um remédio, ou só remediar, ou só... Gente, a gente tem que pensar nesse todo, no que está causando. Eu vou só fazer uma lembrança que eu adoro contar essa história, porque eu morei na Bahia, na pandemia, na Praia do Espelho, um tempo, e aí a gente fez um ensaio lá com mulheres maravilhosas, e eu fiquei amiga de todas, enfim, e uma delas se apaixonou pelo meu filho e falou, eu vou engravidar porque eu quero focar no menino igual o teu filho, assim. E aí ela engravidou, teve o bebê dela lindo, maravilhoso. Voltei para Santa Catarina e ela falou assim, Soraya, me ajuda. O meu filho de 2, 3 meses, eu acho, ele tá com muita ferida na cabecinha. E o que é uma mãe de primeira viagem que vê o filho com a ferida na cabecinha, né? E aí ela falou, tu tem alguma ideia do que possa ser? Qual médico que eu procuro? Porque eu já fui no fulano, nada resolve. Simplesmente eu disse para ela, amor, o que o Fran usa nas axilas? Aquele produto que toda mulher, você pode falar de marca, né? Que a mulher avança. Aí eu falei assim, então tu vai fazer o seguinte, ele vai higienizar, ele vai passar um pouco de argila na axila dele, ele vai higienizar, vai usar isso, aquilo outro, e ele vai ficar alguns dias sem usar esse desodorante, porque eu tenho certeza, não certeza, mas assim, quase pela minha experiência, que isso é do desodorante dele, e tu só vai me responder uma coisa. Ele bota o filho aqui embaixo da axila? Como é que tu sabe? Falei, porque eu sou mãe, meu marido Nana, meu filho aqui embaixo da axila. Porque você falou assim, porque eu uso a intuição. E também, né? Pra me conectar com as questões. Total. Essa é a base de tudo, né? A BioArt, ela veio Ou seja, o pai usava o desodorante, botava o neném pra nanar e a ferida veio por conta do desodorante. Foi ela cessar o uso do desodorante, passar um olhinho que tu me falaste antes, que tu já gosta também, passou ali. 4 dias depois ela fala pra mim,
que tu é bruxa? Tu é macumbeira? Tu é não sei o quê? Porque o negócio passou, o que a médica me mandou não passou. Falei, meu amor, isso é a toxina do desodorante que ele estava usando. O meu marido, ele é assim, ele é carioca, tem 2 metros de altura, ele tem um suor intenso. O que eu fiz? Desintoxiquei a axila dele e ele só pode usar Veleda ou Livaloy. Porque se ele usar qualquer outro desodorante na minha casa, eu expulso ele. Porque primeiro que eu não aguento com esse cheiro. Não, e nem eu, gente. Uma das coisas que é muito doida quando você faz a migração, né, da cosmética tradicional para cosmética natural e os sabonetes, é que hoje eu não suporto o cheiro de desodorante, de sabonete, de todos esses que são os ditos tradicionais, porque é muito perfume. E até o perfume mesmo, sabe? E aí é um caminho sem volta, assim, porque você começa a entender também o quanto o nosso nariz está domesticado por um tipo de cheiro que a gente tem que ter, por um tipo de... E assim... É um estímulo agudo, né? É um cheiro... Agudo, é isso, é agudo. Né? Ele eu quase tenho pinica, sintomas, né? eu tenho sintomas seríssimos, eu chego a vomitar. Dor de cabeça, né? Eu tenho falado muito disso recentemente, porque no EWG, que é o órgão, né, mundial que faz esse controle de toxicidade, o perfume é nível 8 e 9 de maior grau, que é de 1 a 10, uma escala de 1 a 10, o EWG coloca perfume, a lanolina, e tem ainda outros componentes ali dentro do perfume que nem se declara no verso e que são nível 10 de toxina. Então é assim, eu tô falando da área de cosmético, mas a gente pode levar isso com certeza, né, esse lixo invisível da área da moda para a área de alimentos e tudo mais, porque realmente é um caminho que não tem volta. Eu falo de cosméticos porque é minha vida, eu mudei tudo isso, mudei a vida de outras pessoas, conectando com essa coisa da regeneração. Então, assim, onde eu passo, eu vou descobrindo famílias que, uau, é magia, é alquimia? Não, é simplesmente tu voltares para o mais natural possível, passa uma argila aqui que ela vai desintoxicar, vai se tirar um pouco aquele suor, vai para um desodorante mais natural. Não é só sobre a axila aqui, vai ter todas as tuas glândulas, tudo aqui. Então, não é nem só proteger aquele bebê que a gente conseguiu proteger, mas é também ajudar ele lá na frente e ela, que depois veio ter outro bebê também. Porque o que a gente vê de crianças nascendo com um monte de alergia, um monte de coisas, isso não pode ser normal também. Não. Né? Não, e eu ia até complementar sobre o lixo invisível que a gente não está falando aqui, dessas toxinas, que é alteração hormonal, mexer completamente com o sistema neuronal mesmo. Sim. Então, Sim. Que isso muda 100%. em níveis de pensamento, de emocionalidades e tudo, inclusive doenças, né? Que hoje em dia, autismo, né? Há controvérsias, mas assim, tá muito alto o nível, né? De a taxa de crianças nascendo com autismo. E outras coisas, né? Irritabilidade, coisas que a gente não faz ideia que podem vir daí, né? Então, enfim, que são lixos invisíveis de alguma maneira. Que a mulher às vezes bota na gestação e tudo, mas eu queria também fazer um alerta para mãe que já tem a criança autista. Muitas mães não sabem disso. O próprio perfume incomoda tanto, porque o autista ele já tem um nível de sensibilidade extrema. Né? Isso, extrema. Eu tenho uma mãe que esses dias me deixou um depoimento assim que eu não parava de chorar, porque ela falou assim: desde 2010 eu te acompanho, eu comecei a mudar a vida do meu marido, da minha filha, meu filho agora, ele tem um autismo severo, e quando tu começou a falar de corta perfume, corta as toxinas de dentro do perfume, o meu filho ficou mais calmo. E aí eu comecei a perceber que as pessoas que vinham muito perfumadas perto dele, ele começava a irritar, e ele se batia, e ela não entendia, porque ela não sentia aquilo que ele sentia. É isso. É sobre isso, assim, isso, as empresas, elas têm esse poder, essa capacidade, sim. Gente, concordo, em gênero, número e grau. E acho que assim, só uma coisa em relação às empresas regenerativas, eu acho que a gente está achando um caminho ainda, né? Porque a gente está dentro de um sistema que, por exemplo, se você pega a própria cosmética no Brasil, a Anvisa não permite cosmético a granel, né? Porque lá fora do Brasil pode, mas aqui vai matar alguém. Você comprar um sabão a granel, você comprar uma maquiagem a granel, né? É fruto do sistema patriarcal, mais uma vez. Exatamente. Então, aí é porque algumas pessoas falam assim, mas não tem empresa 100% regenerativa. Não tem, porque o sistema não é 100% regenerativo. Sim. Então, mesmo a agricultura regenerativa, que é ali a base, o que pode regenerar de fato, regenera solo, vidas e tal, às vezes você precisa embalar
numa embalagem que é uma exigência de um órgão que foi criado com uma visão patriarcal de separação, que não está preocupado de fato com a vida, porque se tivesse, gente, não liberava todos os agrotóxicos que não são permitidos em vários lugares do mundo, liberados aqui. Então não é essa a agenda, vamos ter bastante ciência disso, né? Então a gente precisa entender que tudo é um caminho. Então a gente já vai precisar de legislações regenerativas, de matérias-primas regenerativas. O que a gente pode fazer enquanto empresa? Ajudar a questionar o sistema, fomentar outras práticas, criar outras maneiras de fazer, e é isso. Você vai criar uma... Primeiro que assim, a gente precisa de muito poucas coisas hoje em dia no mundo, né? A gente já tem muitas marcas que fazem muitas coisas. Então, se você vai criar alguma marca, ou se você vai reposicionar a sua, ou pensar num produto, como é que aquele produto pode ter o maior impacto positivo possível? Que não dá em tudo, beleza, no que dá? Porque o meu copo, por exemplo, é silicone com plástico, né? A conta foi quantos de plástico descartável eu vou deixar de usar? Esse material não é compostável, não é? Se fosse também ele não teria essa vida útil, mas enfim. Hoje não existe nada que é 100% sustentável regenerativo, né? Porque a gente tem um sistema que até o meio de transporte no Brasil não é limpo, não é energia limpa, né? Não é combustível limpo. Então, como é que a gente pode ser o mais regenerativo possível, né? Para que a gente caminhe nessa direção, sabe? E é importante essa visão de não travar, né? Porque eu entendo que as empresas também, elas ficam no lugar de... É tão sistêmico, a mudança é tão profunda, depende de tanta coisa, porque realmente é sistêmico, né? Você vê, desde o transporte até a maneira de se produzir, até como se contrata, até... Enfim, eu acho que é tanta coisa que... E as empresas tendem a... Tipo, o que vai adiantar eu fazer isso? O que vai adiantar? Eu vou pôr um papel semente aqui na minha etiqueta e não vou... Então, assim, eu acho que são tantos passos, né? Que a gente também, enquanto empresas, encorajar outras, né? Aí mudando, aí transformando. Porque enquanto um exige do outro, que exige do fornecedor, que exige da cadeia... Sim, vai puxando, mudando, né? Vai eu costumo dizer assim... e até tá no livro, né? A sustentabilidade, ela não tem como ser perfeita por enquanto. Não tem nem como pensar que a sustentabilidade é real, ela é perfeita. Mas se a gente já começar a usar o entusiasmo, eu acho que a palavra entusiasta, eu sou uma, tu és outra, tu também, a gente vai aos pouquinhos conseguindo trazer que as outras empresas queiram fazer isso também, né? Até eu saí da minha palestra e falei muito sobre isso e um amigo meu falou, sabe o que eu fiquei pensando lá na empresa do meu pai que polui um monte? Será que eu não poderia fazer só uma areazinha da empresa, trazer alguma questão social? Eu falei, mas é claro, eu tô trazendo isso no livro também, sabe? Porque não é perfeito, não tem como ser perfeito. Tem que botar em prática, tem que mesmo começar. Imperfeito. Eu quero te presentear com o meu livro. Obrigada, vai ser um prazer ler. Gente, é importante. Ele tem algumas técnicas de criação de marcas também, ou de recriação, para que a gente consiga também pensar nisso, regenerar, através de algumas técnicas, de um pouquinho, assim, então... Gente, amei muito o papo. Eu acho que a gente, inclusive, tem que continuar depois daqui essa conversa. Obrigada pela presença, Fê. Eu que agradeço. Soraya. Que bom, que honra estar com vocês. Mulheres maravilhosas. Eu já sou fã da BioArt há muito tempo. A Roberta é minha amiga, minha irmã. E, gente, a gente tá lá no Instagram. O meu é @fecortez com Z. Soraya Zonta. E eu, Roberta Guilhem. Gente, muito obrigada. Obrigada, Soubio, pela oportunidade. Até o próximo episódio do Soubiocast.